Pessoal, eu sou Alex Martinho, vou estar falando agora sobre o pedal Amp Simulator, o AS1 da NIG. Ele é um pedal muito versátil, no fundo não é só um pedal, ele também é um pré-amplificador, né? Vocês podem usar ele tanto na pedaleira quanto também ligado direto na mesa, né? Se fosse o caso assim, de uma gravação e tal, numa situação que não tivesse um amplificador disponível, né? Ou, sei lá, que você precisasse de monitorar por headphone, enfim, qualquer situação de gravação em linha, ele funciona super bem. E funciona super bem também como pedal, que é o caso específico que eu vou estar demonstrando aqui hoje. O pedal Amp Simulator tem 3 chavinhas, né, cada uma com 3 posições diferentes. A chavinha 1 seria a chavinha que possibilita a gente alterar a simulação da posição do microfone, né? Como é que funciona isso? Quando a gente microfona um alto-falante, que é a situação muito corriqueira em estúdio, ao vivo, né? A gente, para poder transmitir o som que está saindo pelo nosso amplificador, para todos ouvirem, ou para, no caso, a gravação, a gente precisa usar um microfone na frente do falante. Ele simula, então, 3 posições diferentes, né? Você pode usar bem no centro do cone do falante, pode usar um pouquinho para o lado, né, que dá um timbre completamente diferente. Normalmente no centro puxa muito mais para o agudo, um pouco para o lado filtra um pouquinho os agudos, puxa mais de médios, né? E a terceira posição seria o microfone um pouquinho afastado, que dá um pouquinho mais de ambiência, um pouquinho menos de agudos também. Então são 3 possibilidades que vocês têm daí para poder timbrar o instrumento, né? A segunda chavinha seria a simulação do tipo de amplificador em si. São 3 amplificadores clássicos, né? São 3 dos amplificadores mais usados no mundo em todos os tempos, que seria a simulação do Fender, do Marshall e do Mesa Boogie. O Fender com aquele som um pouco mais instalado, puxando um pouquinho mais para os agudos, né? E com um pouquinho menos de ganho, em média, do que os outros dois. Mas tem o Marshall, puxando mais para o médio, aquele som mais clássico britânico, né? Que ficou popularizado por bandas como Deep Purple, por guitarristas ingleses em geral, europeus, né? E mesmo alguns guitarristas americanos. Então, enfim, o Marshall eu acho que dispensa apresentações. E o Mesa Boogie, que é aquele som um pouquinho mais encorpado, tem os agudos nervosos, mas bem controlados, né? E normalmente usados para o pessoal que precisa de mais high gain, com o pessoal que toca som mais pesado e tal. Como, por exemplo, o John Petrucci, né? do Dream Theater, entre várias outras bandas e outros guitarristas. Então a gente consegue com esse pedal ir desde o som, sei lá, blues, limpo, até o som extremamente pesado. A terceira chavinha tem a ver com esse lance do ganho também. Quer dizer, cada um desses amplificadores pode ter 3 posições de microfone e pode ter 3 níveis de ganho. A terceira chavinha é exatamente a posição clean, lá embaixo, a posição warm no meio, que é uma posição um pouquinho com mais de ganho, e a posição hot em cima, que é a posição com ganho máximo. Assim. Então eu vou começar demonstrando assim, o ganho máximo dele, que seria o som que eu mais uso, provavelmente no meu trabalho, né, instrumental, que eu tenho um trabalho com bastante peso e tal, inclusive uso guitarra de 7 cordas, como essa que estou usando aqui agora. E eu vou usar então agora ele para fazer alguns riffs e alguns licks, alguns solos, nessa posição Mesa Boogie, no hot, ou seja, no mais pesado possível. Então, após a característica pesada do pedal, eu vou demonstrar agora a característica mais branda, né? A característica mais puxada para o blues, para o som limpo. Eu vou colocar aqui na posição da simulação do Fender e o tipo de ganho, né? A quantidade de ganho eu vou colocar na mais leve possível, que é a posição clean. Não é exatamente clean, eu coloquei um pouquinho aqui de ganho no pedal, só para ficar com aquele crunch, que é muito interessante para quem toca
blues e quem toca sons mais aproximados, né, desse estilo. Bom, então após demonstrar o Mesa Bug e o Fender, eu vou mostrar agora a característica Marshall do pedal. E eu não vou alterar só a chavinha do amplificador em si, quer dizer, eu joguei para a posição Marshall, mas para mostrar um pouquinho da versatilidade do pedal, eu coloquei na posição intermediária de ganho, na posição Warm, quer dizer, primeiro eu tinha usado a Hot, depois a Clean, que é essa mais branda, né? E agora eu vou usar a intermediária, o Warm. E eu estou alterando também a posição do microfone, eu estou mexendo as 3 chavinhas. A posição do microfone agora eu botei na posição um pouquinho mais afastada. Então vocês vão observar que tem uma característica agora de ganho médio, né? E mais aveludado, mais para o Marshall, né? Mais puxando para o médio mesmo. Então, além dessas combinações que eu mostrei, existem várias outras combinações, né? Que são 3 posições em cada chavinha. E daí eu só usei aqui 3 combinações. Vocês imaginem quantos outros sons vocês podem tirar. Fora isso, o pedal tem também uma equalização de 3 bandas, né? Grave, médio e agudo. Inclusive, essa categoria de pedal, né? De preamp e tal, existem alguns pedais já que vêm há anos no mercado com essas características que não tem um botão de médio. Então, assim, a NIG procurou implementar ainda esse recurso de médio que é essencial, né? A frequência primordial da guitarra é o médio, e a gente tem a possibilidade de equalizar os médios também no AS1.